Motoboys de Taubaté denunciam onda de roubos na cidade. A categoria relata mais de 100 ocorrências de assalto desde o início da pandemia de coronavírus, quando o serviço de entregas aumentou em média 700%. Funcionários do transporte público de Jacareí entram em greve contra atrasos no pagamento dos salários. A Universidade de Taubaté anuncia a retomada gradual das aulas presenciais a partir do mês que vem. Poder público e entidades de classe discutem plano de trabalho com regras para a retomada da atividade econômica em Taubaté após o fim da quarentena. Pacientes internados com Covid-19 usam a tecnologia para conversar com familiares e protegê-los do risco de contaminação. E em Ilhabela, mais um registro da passagem de uma baleia jubarte. Essa é a 4ª vez que animais da espécie são flagrados no litoral norte. Quinta-feira, 21 de maio. Sejam bem-vindos ao Band Cidade. Acompanhe também nossa transmissão pela fanpage da TV Band Vale no Facebook. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. Nas últimas semanas, devido às medidas de isolamento social, o trabalho dos motoboys que fazem entregas em Taubaté cresceu em média 700%, segundo o grupo que representa a categoria. Com mais motoboys circulando pela cidade, os profissionais reclamam que os assaltos também aumentaram. Pelo menos 100 motociclistas relatam terem sido vítimas de roubo desde o início da pandemia. Há 4 meses, o Wilson trocou a profissão de segurança pela de motoboy. Ele passa em média 12 horas por dia fazendo entregas em Taubaté. Há um mês, ele foi abordado por 4 homens, um deles armado, e teve a moto roubada. Era por volta de mais ou menos umas 11h20 da noite. Já estava meio que acabando o meu dia de serviço, que vai até meia-noite. Estava só esperando o horário para ir embora para casa. Me abordaram na Santa Terezinha, em frente ao posto Shell, e anunciaram o assalto, sendo que ia levar a moto e o celular também. E como qualquer um faria, eu entreguei o meu bem. Uma semana depois, a moto dele foi encontrada na estrada da Boracéia. Um prejuízo de R$3 mil. Geralmente acontece quando a pessoa está sozinha, em lugares mais escuros, mais afastados do centro. Mas o meu caso, acho que foi mais uma infelicidade de estar no lugar errado, na hora errada, né? Mas acho que o maior sentimento que a gente tem é raiva, né? Por ter levado o nosso serviço, né? A gente usa a moto para trabalhar. Quem trabalha nas ruas convive com a insegurança. O Lucas, que representa um grupo de motoboys que atua na cidade, conta que com o isolamento social, o volume de entregas a domicílio cresceu 700%. Com isso, segundo ele, o número de roubos a motociclistas também subiu. Em 6 dias roubaram 15 motos de companheiro de serviço. É o sustento da família, entendeu? A gente sai sem saber se volta. A gente só tem passagem de ida, agora de volta já não tem praticamente a certeza. De acordo com o representante do grupo, os roubos acontecem com maior frequência nos bairros do Jaraguá, Água Quente e Canaã. Ele aproveita uma situação que você está num lugar praticamente deserto e sozinho. E eles estão fazendo o quê? Praticando roubo em 4, entendeu? São 2 em cada moto. Quando um garupa desce e aborda você, e nisso te humilha, entendeu? Em meio ao avanço do número de roubos de motociclistas, a categoria se uniu na tentativa de criar um sindicato, que, de acordo com o grupo, ainda não existe na cidade, mas facilitaria a reivindicação por algumas demandas. Os entregadores também pedem uma agilidade maior por parte da prefeitura no envio das imagens captadas pelas câmeras do COI, o que, segundo eles, facilitaria o trabalho da Polícia Militar na identificação dos criminosos. Dos 220 motociclistas que fazem parte desse grupo, 100 deles já teriam sofrido algum tipo de tentativa de assalto durante a pandemia. Nesses casos, a Polícia Militar reforça a importância do registro do boletim de ocorrência. A gente orienta aos motociclistas que tiverem a sua moto furtada ou roubada de elaborar o boletim de ocorrência, porque através das ferramentas de inteligência a gente divide o policiamento pela cidade. O tenente ainda aconselha alguns procedimentos que podem ajudar a reduzir as chances de roubo, como, por exemplo, traçar uma rota do trajeto antes de seguir viagem. Também, se ele chegar no ponto para entrega e achar suspeita a atitude dos indivíduos, ele não parar para entregar, achar um local seguro e ligar o 90 indicando os indivíduos para que a viatura possa fazer a abordagem.
Por nota, a Prefeitura de Taubaté informou que após protestos realizados pela categoria, os motoboys foram recebidos para uma reunião entre representantes da Secretaria de Segurança Pública do município, vereadores e Polícia Militar. Segundo a administração municipal, existe um estudo para que a entrega das imagens captadas pelo Centro de Operações Integradas seja disponibilizada em menor tempo para auxiliar nas investigações de roubos e furtos. O município esclarece ainda que, no momento, tenta disponibilizar os vídeos com a maior agilidade possível. A Polícia Federal cumpriu hoje 15 mandados de busca e apreensão na região durante a Operação Med Cruz, que, com o apoio da Controladoria Geral da União, apura suposto desvio de dinheiro do SUS destinado à Prefeitura de Cruzeiro. A investigação, iniciada há 1 ano, indicou fraudes na contratação de uma organização social que gerencia e executa ações da saúde no município e que pode ter resultado em um prejuízo aos cofres públicos de mais de 3,5 milhões de reais. Durante a operação, uma moto e um veículo foram apreendidos. A Justiça ainda decretou o afastamento cautelar da função pública exercida pelos investigados. A operação também ocorreu em Piquete, Taubaté, Poá, Mogi das Cruzes, Suzano e na cidade de Resende, no Rio de Janeiro. Por meio de nota, a Prefeitura de Cruzeiro informou que o alvo da operação foi a empresa que presta serviço ao município e que a administração municipal entregou prontamente todos os documentos solicitados pela polícia e, a pedido da Justiça, um funcionário foi afastado. Ressaltou também que está à disposição da Polícia Federal para esclarecer todos os fatos. Os trabalhadores do transporte público de Jacareí devem manter nesta sexta-feira a greve iniciada hoje em protesto ao atraso do pagamento do adiantamento salarial que deveria ter sido depositado ontem. A JTU, empresa concessionária do serviço, disse que já operava em desequilíbrio estrutural com conhecimento da Prefeitura e que, com a pandemia, não consegue cobrir os custos básicos de operação. Disse ainda que, desde o início, vem tomando medidas junto à administração e que aguarda o retorno do poder público. E, assim que houver possibilidade, vai efetivar o pagamento dos trabalhadores. Já a Prefeitura disse que não existe pendência com a concessionária e analisa a situação com o jurídico. Ressaltou que, neste momento de pandemia, a empresa recebe auxílio de 20% do governo federal para o pagamento da folha salarial e que não se responsabiliza pelo atraso da empresa com os colaboradores. Sobre o reajuste da passagem, o município explicou que a medida foi suspensa por decisão judicial. E a Busvale, que representa as empresas de ônibus urbanos no Vale do Paraíba, divulgou hoje o impacto da pandemia do coronavírus no transporte público de São José dos Campos. Desde março, o custo de cada passageiro nos ônibus aumentou em 130%, enquanto os embarques caíram 65%. A queda nas receitas das empresas foi de mais de 60%. Olha, Rosa, a Prefeitura afirma que um novo modelo de concessão do transporte público está na fase de apresentação da minuta do edital com o objetivo de oferecer mais conforto, qualidade e menor tarifa para os passageiros. Os detalhes com a repórter Sandra Riva. O levantamento feito pela Busvale, que é formado pelas empresas que operam o transporte municipal de várias cidades, mas falando especificamente de São José dos Campos, apontou uma situação crítica financeira na operação do sistema das empresas de ônibus da cidade aqui do Vale do Paraíba. Quem tem as informações para a gente é justamente o Rubens Fernandes, que é o diretor da Busvale. Rubens, explica isso para a gente então. O que apontou esse levantamento? Nesse período de pandemia, a situação complicou ainda mais. A gente já havia noticiado anteriormente, antes da pandemia, que o sistema financeiro das empresas já estava comprometido em São José dos Campos. Agora o levantamento apontou que nesse período de pandemia a situação ficou mais difícil, é isso? Bastante complicada. Evidentemente que todos os setores estão sofrendo, mas a questão do transporte urbano é bastante complicado e bastante preocupante. Veja bem, se em março nós transportamos 299 mil passageiros, agora em maio, na data de 19, nós apuramos, transportamos 65% menos pessoas nos ônibus. E a operação continua dentro da normalidade, ou seja, 104 mil passageiros contra 299 mil. Isso é preocupante, evidentemente, se o setor já vinha com problemas sérios economicamente, abala
estruturalmente qualquer empresa. E isso é muito preocupante dentro do consórcio de São José dos Campos. Eu queria entender um pouquinho como é que se forma essa situação que a gente está vivendo, de situação financeira das empresas, com essa nova concessão, né, que está sendo planejada para São José dos Campos, né? Como é que vocês estão trabalhando isso com a prefeitura, por exemplo? Evidentemente que a concessão é uma coisa singular da própria prefeitura, né? As empresas aguardam para ver se ela participa ou não participa dessa nova concessão. Agora, essa nova licitação, ela foi feita antes do corona. Evidente que nós estamos tendo hoje o home office, coisa que estava começando e hoje não, hoje já praticamente quase todas as empresas aplicando. Então essa concessão, essa licitação, ela precisa ser revista dentro de tudo que está acontecendo, então é preciso rever isso. O que pese São José ter um governo bem apurado, mas é preciso que essa licitação seja revista dentro dos novos padrões pós-Corona-19. Tá bom, Rubens, obrigada pelas suas informações. Um desafio a enfrentar principalmente para São José dos Campos no transporte público municipal. Sandra Riva de Taubaté para o Band Cidade. E a audiência pública da Prefeitura de São José dos Campos para discutir esse novo edital de licitação do transporte público na cidade, que estava marcada para a próxima quarta-feira da semana que vem, foi suspensa pela Justiça. A decisão atendeu a um pedido da Defensoria Pública sob a alegação de que a discussão deve ser realizada somente após o fim da quarentena para não limitar a participação, já que muitas pessoas não têm condições de acompanhar a audiência pela internet, tendo em vista que a audiência presencial poderia ter a participação de apenas 30 pessoas. A Prefeitura informou que ainda não foi notificada da decisão. Depois do intervalo, a Prefeitura de Taubaté cria plano para estruturar a retomada gradual do comércio após o fim da quarentena previsto para o próximo dia 31 de maio. Band Cidade volta em instantes, agora 7h01.